Olá! Muitas mulheres contribuíram na luta pela democracia e foram perseguidas, foram presas, violentadas pelo Estado durante o regime militar. E a gente tem feito essa série de encontros aqui justamente para ressaltar o papel importante que as mulheres tiveram na resistência, né? Essa aqui é uma contrapartida ao edital 14 de 2023 da Lei Paulo Gustavo, no estado de São Paulo, e estão comigo a Beth, intérprete de Libras. Olá, Beth. E também a diretora Ana Paula Pinheiro. Oi, Ana. Oi, Má. Então vamos para mais um encontro para falar sobre a resistência feminina. E esse é um tema que a No Olhar pesquisa há mais de 4 anos e a gente percebe que nada tão emocionante como ouvir uma mulher que foi resistência, que foi presa política, que foi torturada, falar. Por isso que desses encontros que a gente está promovendo, 2 deles são sobre memória viva, justamente para trazer as presas políticas e para elas contarem o que passaram, um pouco do seu depoimento, do seu olhar sobre esse período. E hoje a gente tem a Crimeia de Almeida, que tem uma história emblemática a respeito das atrocidades do regime, né? A Crimeia, que hoje e sempre é militante feminista, militante de direitos humanos, foi presa enquanto estava grávida e foi torturada grávida. Essa é uma história que ela conta há muitos anos e começou aí no movimento estudantil e depois foi para uma militância, vamos dizer assim, mais contundente, vai contar um pouco disso para a gente também. A Crimeia é enfermeira aposentada e faz parte da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos e continua esse trabalho de resistência, inclusive estando aqui conosco hoje. Crimeia, obrigada, viu, por participar com a gente desse papo, você que já foi entrevistada pela gente, já conhecemos bastante a sua história, mas os detalhes dessa história são sempre muito importantes para a gente debater o hoje, né? Então, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, e eu começaria te perguntando de onde veio a coragem de falar sobre um tema tão difícil da sua vida. Tem muitas mulheres que foram torturadas, que foram presas, que até hoje não falaram, não contaram para familiares, que não conseguem expor o que passaram. E você fala sobre isso há bastante tempo, né? Bem, cumprimentando vocês e agradecendo o espaço que me dão. Eu falo sobre isso, não é fácil falar sobre essas coisas, essa violência que a gente sofreu. É muito doída, mas eu falo porque eu sou a voz daqueles que desapareceram, dos mortos. E eu vi meus companheiros mortos, decapitados, me mostrava no exército, me mostrava os slides das cabeças cortadas. Então, não é coragem, é necessidade de dar voz a essas pessoas que foram caladas violentamente. Você sempre teve essa disposição, Crimeia? Você ganhou coragem ao longo dos anos? Olha, vamos dizer, com a democratização, aumentou a minha facilidade, mas eu sempre denunciei essas violências, porque é o seguinte, quer dizer, as mães dos meus companheiros procuravam seus filhos. Uns eu nem não sabia se estavam vivos ou mortos, outros eu sabia. E essas mães, elas também foram muito corajosas, porque elas não eram, eu era política, os filhos delas eram políticos, mas elas não eram, elas eram donas de casa. E elas saíram à rua procurando seus filhos, exigindo uma resposta. Tanto que nós temos uma ação impetrada por 22 mães sobre 25 desaparecidos, porque tem mãe que tem mais de um filho desaparecido. E essa ação, ela entrou porque a tentativa dessa ação é de 79, mas só conseguiu-se que ela entrasse, né, como ação em 81, e até hoje ela foi julgada em 2007, 26 anos depois. Muitas das nossas mães já haviam morrido,
E até hoje não foi cumprida essa ação. É uma ação muito simples, é uma ação cível, onde os familiares pedem onde estão os seus familiares e o que aconteceu com eles. Certo? E o Estado brasileiro não nos responde. Por isso, inclusive. Pode falar. A gente vai entrar, inclusive, em toda essa questão da busca, né, pelos desaparecidos, dessa luta, e, inclusive, reforçando como o Estado foi violento, né, naquele período. Mas antes eu queria voltar lá para aquela jovem, né, que ainda no colégio começou a militar, né? Queria que você contasse um pouco como foi esse início na militância, quais foram as influências que você teve, inclusive da sua família, né? Que era uma família politizada. Sim, teve a influência da minha família e eu acho que o momento, porque eu nasci no pós-guerra e a vitória contra o nazifascismo impressionou a sociedade. Os crimes dos nazistas, os crimes dos fascistas, chocaram muito a humanidade. Então, se falava desses crimes, se falava da vitória da guerra, da miséria que é a guerra, né? Então, tudo isso eu acho que influenciou a minha geração. Mais tarde, a gente teve a Guerra do Vietnã, que foi uma coisa impressionante. A da Coreia, eu era menor, não lembro, mas eu lembro de ouvir falar da Guerra da Coreia. E a do Vietnã, que foi muito impressionante, porque eu já era maior, né? Eu já tinha meus 18 anos, 17, sei lá, e eu achava assim, e já tinha televisão, né? E era impressionante, assim, aquelas pessoas tão frágeis, que os Vietcongues eram magros, eram pequenos, contra aqueles americanos grandões, e com aviões e bombas, etc., e eles vencerem a guerra. Foi muito emocionante, assim, tocou muito. Então, a minha militância teve esses exemplos, né? Você começou no movimento estudantil, né? Sim, eu tinha uns 12, 13 anos quando eu comecei a militar, nem era movimento, um movimento era eu na minha escola, fazendo política. Eu não sabia de UMES, de UNE, de nada disso. Com o tempo é que eu fui conhecendo, e teve, assim, naquela época, porque onde eu estudei, o Instituto de Educação de Belo Horizonte, foi projeto piloto do PABAE, que é um programa americano-brasileiro de assistência ao ensino elementar. O projeto era o que veio mais tarde a mudar o ensino e piorar bem o ensino, né? Porque quando eu estudei, a gente estudava história, e essas coisas foram caindo de moda na escola, né? Hoje se fala em escola cívico-militar. Então, a educação foi piorando bastante, e a ditadura teve um papel importante. E esse PABAE, antes da ditadura, ele já preparava a escola para isso, né? Então, a gente resolveu brigar porque eles ocuparam as nossas salas de aula. As salas de aula que tinham 25 alunos passaram a ter 35, 40 alunos, e nós protestamos contra isso. Eu e outros estudantes. E sem saber que existia uma organização estudantil, alguma coisa que... E com isso a gente procurou a imprensa, a gente foi denunciando esses fatos, e a direção da escola dizia que a gente era comunista, que a gente era anti-imperialista, que pouca noção eu tinha disso. Depois eu vinha saber que eu era mesmo, né? Mas na época não. Então, essa militância foi crescendo, e
nesse programa contra a educação, porque, na verdade, era um projeto anti-educação, que visava transformar o brasileiro em técnico e o cientista, o filósofo, seria do primeiro mundo dos países ricos. Nós, aqui dos países pobres, seríamos apenas técnicos. Era nos preparar para manusear as máquinas, né? E eles fizeram o seguinte, começaram a introduzir o livro descartável, que o livro não era descartável. Você passava de ano e passava o seu livro para o aluno menos da série anterior. E, com isto, vamos dizer, o comércio de livro perdia um pouco, né, porque não vendia tantos livros. Então, eles começaram a introduzir esse livro descartável, que não era como é hoje, que é um livro de jornal, que o aluno escreve no livro, não. Era um livro comum, só que se num ano adotava um autor, no ano seguinte adotava outro autor, no outro ano outro autor. Então, você não tinha para quem passar o livro, nem de quem recebeu o livro. E aí, o que a gente inventou, já que a gente já estava, né, já estava brigando com o papai, então vamos brigar contra essa mudança dos livros. Porque era muito difícil, era assim, o professor dizia, faça o exercício da página tal. Então, quem não tinha o livro, não conseguia fazer. E não é que fosse um livro melhor que o outro, não. Todos tinham o mesmo conteúdo, mais ou menos, mas eram diferentes. Então, a gente resolveu fazer a banca do livro usado. A gente recebia o livro velho e a pessoa que foi doar o livro velho recebia escolhia lá o livro que ela queria. Às vezes tinha, às vezes não tinha. Mas a gente dizia, pode deixar seu livro aqui, quando aparecer o livro que você procura, a gente entrega. E isso foi tanto sucesso, porque era uma economia grande para os pais que tinham 3, 4 filhos na escola, que a gente começou a receber, assim, caixotes de livros, entende? Aí já não era mais livro escolar, era literatura, era tudo. Começou pela educação, então, né? E aí, até como foi a sua entrada no PCdoB? Bem, a entrada eu não lembro, não. Eu lembro que nesses movimentos, né, eu acabei conhecendo outras pessoas de esquerda e acabei... Eu mudei de escola, eu fui para o colégio estadual e lá já tinha um grupo de militantes do PCB organizados. Depois eu me rompi com o PCB, fui para o PCdoB, mas também aí veio o golpe, né? Aí tudo mudou. Porque foram as prisões, aí tudo mudou. E você fazia o quê depois do golpe, quando a coisa se agravou mesmo, e quando foi necessário tomar algumas decisões e algumas atitudes de uma militância mais contundente? Qual que era o teu papel na organização? Eu era militante de base, quer dizer, a minha situação ficou bem difícil, porque, embora eu tenha respondido inquéritos em 64, inquérito policial militar, eu não fui condenada porque eu era menor à época do delito. Essa era a justificativa. Mas isso aí não aliviava nada, porque houve menores que foram mortos, né? E, bem, depois eu fui presa em Biúna. Depois veio o AI-5. Com o AI-5, que foi em dezembro, uma sexta-feira, 13 de dezembro de 1965,
68, aí a coisa ficou muito difícil. Então, eu militei muito pouco. Nessa época eu já morava no Rio, porque tinha o processo de Minas, então eu mudei para o Rio. Mas não era clandestina, né? Estava frequentando a faculdade. Mas com o AI-5 não deu mais, e aí eu fui para o Araguaia, não fui para outros tipos de militância, né, na cidade. Eu fui direto para o Araguaia, o PCdoB já estava preparando que o Araguaia deveria ser uma área de refúgio das ações armadas. Acabou sendo o centro das ações armadas, porque o Exército, creio eu que por delação, chegou na região e a gente teve que enfrentar naquela região mesmo do Araguaia, né? Não, mas ali deveria ser uma área de refúgio, não era o nosso plano. A prisão foi no Congresso de Ibiúna, e depois você primeira foi detenção no Congresso de Ibiúna, e depois você foi enviada lá para o Araguaia, onde havia um movimento de resistência armada na região amazônica, né, isso, né, entre os anos 60 e 70. Como é que você foi para lá? Como é que você foi essa chegada sua lá? Com o que você se deparou? Com uma realidade muito diferente da que você encontrava aqui, né? Completamente diferente. Era mata fechada, selva amazônica, coisa que eu sequer imaginava, né, que pudesse ser daquele jeito. E o que é mais triste, que hoje aquela região que era de mata fechada, hoje é um imenso pasto de boi. E chegar lá foi muito difícil, porque eu era uma pessoa urbana, e muitos dos meus companheiros que tinham ido antes ou que vieram depois de mim também eram urbanos. Então a gente tinha dificuldade para se ajeitar aquele modo de vida. Mas o ser humano se adapta muito facilmente. A gente foi aprendendo, e o que eu não sabia, eu dizia, na minha terra faz diferente, tá certo? Como se eu fosse da roça, como eles, só que de uma roça mais distante, que fazia as coisas diferentes. Você passou por treinamento lá no Araguaia também, né? E conta um pouco, eventualmente, a respeito até do machismo que você sentiu em vários níveis, na chegada, na forma como você foi tratada, né, Crimeia? Então, a concepção, mesmo da esquerda, não é só da direita, é que tem certas atividades que são para os homens, não são para as mulheres. E guerrilha, ação militar, é coisa de homem, né? Então, quando eu cheguei lá, foi difícil, porque eles me viram com um peso, porque eu não tinha cultura local para acrescentar para eles alguma coisa, né? Eles já sabiam mais do que eu, porque eles estavam há mais tempo. Você foi a primeira mulher, Crimeia, a chegar no Araguaia? Jovem fui, primeira mulher. E, por outro lado, quer dizer, se eu não tinha conhecimento grande da vida no campo, eu era mulher, né? Então também não tinha força, não tinha habilidades masculinas que são treinadas desde a infância, né? O menino brinca de futebol, brinca de luta, e a menina de bonequinha, comidinha, né? Então, agora, eu tive que resistir, porque a tendência é que eu continuasse nesse papel dito feminino. Peraí, tem um problema animal aqui. Mas é a gatinha, ela está fazendo arte. Eu resisti a isso, tá certo? E as companheiras que chegaram depois também resistiram muito a isso, porque é claro que uma mulher que se dispõe a ir para uma luta numa selva não é
uma mulherzinha qualquer, uma dondoca. Então, elas já chegaram chutando a porta, né? Não aceitamos isso. E teve muitos atritos, mas houve também compreensão, né? Os homens acabaram aceitando a gente, porque tinha homem que era mais fraco do que outras mulheres, não eu era muito franzina, mas tinha mulheres fortes fisicamente, né? Então, eles acabaram aceitando que os guerrilheiros eram diferentes e podiam ser de sexos diferentes também, né? Mas foi difícil. Bastante tempo lá, né? Eu fiquei 4 anos lá. Muitas coisas te marcaram desse período, que vale a pena você contar aqui pra gente? Olha, marcaram, assim, a relação com os companheiros, que era muito intensa, né? Mesmo a gente brigando, a gente era muito amigo, e eles acabavam compreendendo, falaram assim, não, realmente, né? Você falou anteriormente do treinamento, se a gente bobeasse, a gente não ia treinar, porque treinamento é coisa para homem. E a gente dizia, quando os militares chegarem, o que a gente vai fazer se a gente não treinou? Nós vamos treinar. Então, mas havia assim, uma relação de amizade muito intensa. Talvez por a gente morar na mesma casa, sofrer as mesmas dificuldades, né? Então, era uma colaboração muito grande, apesar dessas diferenças. O que mais me marcou de tudo isso foi que praticamente todos hoje são desaparecidos, né? Certo? Do meu destacamento, sobrou eu. Então, isso marca muito, porque foi um período, se você comparar com um período de vida, 4 anos é muito pouco, mas se você pensar na intensidade que foram esses 4 anos, é muito. E os amigos que eu fiz nesses 4 anos deixaram de existir, são desaparecidos. E a pior coisa é o desaparecido. O desaparecido não é morto e não é vivo. Ele não tem o final da história. Me falta, né? Por isso, você vai me perguntar mais tarde, por isso que eu trabalho na comissão com os familiares de desaparecidos políticos, porque, assim como o meu companheiro é um desaparecido, eu sinto pelos outros familiares a dor que é não saber o fim das pessoas, né? E até vou dar uma notícia para vocês. Amanhã foi identificado pelo Centro de Arqueologia e Antropologia Forense da Unifesp um desaparecido lá da Vala de Perus. Amanhã vai ser comunicado. Isso é uma notícia muito boa, porque a gente batalha tanto, é tão pouco que a gente consegue. Mas teremos, né? Vocês faziam que tipos de ações, que tipos de treinamentos, Crimeia, nesse período todo lá? Olha, viver na selva é um treinamento militar intenso, certo? Você andar por dentro da mata, ter que se guiar pelo sol ou pela bússola, que também não é fácil se guiar pela bússola. Ainda mais assim, minha formação não tem nada a ver com geógrafo, então é difícil para mim. Era difícil para mim e para muitos de nós, né? Então, se guiar na mata, sobreviver com o que a mata te dá de alimento, porque lá não tinha supermercado, não tinha farmácia, não tinha nada disso, né? Então, você tinha que catar comida na árvore, caçar. Então, eu acho o seguinte, o sobreviver ali foi o nosso treinamento militar.
sério, porque a gente aprendia a dar tiro para matar o tatu, para matar a paca e comer, sabe? Era a nossa comida, era a nossa sobrevivência. Esse era o nosso treinamento. E eu acho que a gente resistiu bastante, e o Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras em geral, sofreram um bocado, porque eles não tiveram o treinamento que nós tivemos, sabe? De viver dentro da mata, nas condições. Porque eu me lembro, quando eu estava lá, né, que eles recebiam latinha de comida pronta, né? Uma feijoada em lata, um macarrão em lata com molho, de helicóptero. A gente não tinha isso, não. A gente tinha que fazer a coisa, né? Às vezes plantar a mandioca, colher a mandioca, fazer a farinha para comer o peirão. Então, esse era o nosso treinamento. E você foi embora em 72? Eu fui embora em agosto de 72. Eu estava grávida, por isso eu vim embora para São Paulo, porque era inviável ter o filho, que a gente vivia andando, né, no exército atrás, então era inviável. Então eu vim para ter o filho na perspectiva de ter o filho e depois voltar, conforme a situação, voltar para a mata, né? Mas eu vim em agosto, uma viagem complicada, porque não foi assim, né? Tomar um avião lá e chegar aqui. Então, foi a pé, foi a nado, foi de ônibus, de todo tipo de transporte possível, porque eu não podia fazer essa viagem direta da mata para casa que eu fui para casa da minha irmã. Então, eu só cheguei na casa dela em final de setembro. Foi um mês e tanto tentando chegar. E a sua prisão? Bem, minha prisão foi assim. Eu cheguei em setembro, final de setembro, e passei a ser a ligação entre o partido aqui em São Paulo e o partido lá na mata. Só que eu não ia até a mata. A gente marcava encontro no Maranhão, no Piauí, em Goiás, não dentro da mata. Eu de lá vinha e eu ia e levava informações, trazia informações. E eu cheguei a fazer essas viagens 3 vezes. Na terceira vez, quando eu cheguei, que assim, eu não sabia onde eu estava morando, sabe? Estava em São Paulo, mas aonde, eu não sabia. A clandestinidade é assim, você chega de olho fechado, você não sabe o bairro que é a casa, né? Você não sabe nada. Você entra lá e fica dentro de casa. Então, eu não sabia onde estava. Eu marquei um ponto, né, para encontrar, para ser levada para a casa da minha irmã, ali na igreja de Moema. E eu achei estranho o lugar, todo esquisito, as pessoas estranhas, mas fui. Meu cunhado me pegou, me levou, deu um monte de voltas, a gente chegou em casa. E tinha um companheiro, esse que eu assisti a ser morto no Doicode, né, ele foi assassinado lá, o Carlos Nicolau Daniel, ele precisava encontrar com outro companheiro e o meu cunhado é que seria o motorista para levar ele até lá, porque ele era muito visado, não podia andar de ônibus e alguém tinha que levá-lo, né? Meu cunhado foi levá-lo. Como meu cunhado estava doente, ele tinha chegado do sanatório, a minha irmã foi com ele. Então foram os 3
era o seguinte, você não descia no local marcado com outro, descia 3, 4 quarteirões distante, e fazia o resto a pé. Foi isso que aconteceu. E meu cunhado saiu, né, deixou o Carlos Nicolau e foi para um outro lugar, próximo também, não era distante. E pouco depois, eles prenderam a minha irmã e meu cunhado, que estavam no carro. Certamente eles tinham acabado de prender o Carlos Nicolau no ponto, então eles devem ter seguido. E eu estava na casa com as crianças, os filhos deles, né? Que um tinha 5 anos, o menino tinha 4. E eles não voltaram, né? Eu fiquei lá na casa e eles não voltaram. Então eu imaginei, porque naquela época é o seguinte, você não chegou, você foi preso. E então eu comecei a destruir tudo que eu achava que era comprometedor. Passei a noite destruindo as coisas, né? Só que eu não sabia onde estavam as coisas também. Eu acho que isso é destruir, eu acho que aquilo eu vou destruindo. E quando foi de manhã, um casal chegou na minha casa, na casa da minha irmã, e perguntou se eu era a babá das crianças. Aí eu falei que era. E aí ele falou assim, pois é, o pai das crianças sofreu um acidente, foi internado e pediu para eu buscar vocês. Claro que eu não acreditei, né, nessa história, mas eu ia dizer que não acreditava. Não, mas eu vou ficar aqui mesmo, estou com as crianças, eu não vou não, vocês podem ir, muito obrigado pelo aviso, mas eu vou. Não, você vai. E eu tinha falado com as crianças que podiam chegar umas pessoas muito boazinhas, dando balinhas, fazendo perguntas e que eles não respondessem nada. E foi o que eles fizeram, eles chegaram com balinha, deram balinha para as crianças, e as crianças não respondiam, né? O meu sobrinho, que era mais novinho, teve uma hora que o cara perguntou, de que cor que é o carro do seu pai? Ele falou assim, eu sei, mas não falo. Então, o cara já ficou, ele perdeu toda aquela postura de bonzinho, que tinha vindo para mim, já começou a ficar agressivo e se revelou e nos pôs dentro do carro. Era uma C14, um carro da época, a repressão usava muito, um utilitário. E quando a gente entrou, a gente já viu as metralhadoras dentro do carro, mas eu ainda era empregada, né? Eu era babá. Então, eles não me interrogaram muito. Eles só queriam saber onde estava a irmã da minha irmã, que era eu, né? Mas eu dizia, não conheço, não sei quem é, nunca vi. E ficou nisso. Até que um dia eles chegaram para mim e me perguntaram o que eu sabia do ME. ME é Movimento Estudantil. Eu falei assim, eles já descobriram quem que eu sou, né? Porque, infelizmente, aquela prisão de Ibiúna foi o mapa do tesouro para a repressão. Todos os que estavam ali eram suspeitos, né? E eu estava, minha foto estava lá. E é interessante que eles custaram a identificar, né? Porque em 4 anos, 68 para 72, você não muda tanto assim, né? Mas... Depois que identificaram, a violência começou de fato. Não que antes não fosse muito violento, não fosse violento. Prisão é violência,
Mas, depois que eles me identificaram, aí, bem, ele perguntou do ME, eu falei assim, não sei o que é, eu estava na cela. Ele falou assim, você vai responder daqui a pouco. E chegou o Major Ustra, que era coronel na época, entrou na cela já me batendo, me pegando assim pelos cabelos e batendo no meu rosto. Eu sei que eu fui até a entradinha do doicode ali saindo das celas para entrar nas salinhas de interrogatório, eu perdi a consciência, de tanto que eu apanhei. E teve nesse lance, meu cunhado fez assim, como está, né? Um gesto. E eu fiz assim para ele. E o Ustra pegou esse dedo aqui, quase me virou esse dedo para trás, quase quebrou meu dedo. Mas aí eu perdi a consciência, aí veio outros se fazendo de bonzinho, outros torturadores. E é o seguinte, eles fazem que são bonzinhos, depois não são mais, entende? Uma palhaçada aquilo ali. Eles são... Mesmo grávida, você foi barbaramente torturada, né? Não foi poupada. Eu fui espancada, depois veio um médico com farda do exército, se dizendo médico, e sem a identificação, que eles tiram a identificação, e disse que tipo de tortura que eu podia sofrer. Então, que eu não podia levar choque na vagina, no ânus, mas que podia levar nos pés, na mão, enfim, que não podia bater no abdômen, umas recomendações para grávidas, né? E você estava com quantos meses de gravidez, Crimeia? 7 para 8. Estava visivelmente grávida, não dava para... Tanto que foi a minha salvação, né? Porque foi um advogado lá, sei lá, advogado de quem, para quê, e viu a grávida e denunciou para a igreja, para o Dom Padim, que é um bispo do interior de São Paulo. Isso eu só fiquei sabendo em 94. E esse bispo denunciou para a Anistia Internacional. E quando foi em março, a Anistia Internacional veio aqui ao Brasil para pegar a criança que tinha nascido. E aí, para mostrar que não tinha criança que nunca teve grávida lá dentro, eles me botaram para fora. Porque, na verdade, eu nunca fui presa. Esse tempo todo foi sequestro em órgãos do Exército. Foi no DOI-CODE e depois no Pelotão de Investigações Criminais de Brasília. Então, essa gravidez, nesse sentido, me ajudou, né? Porque chamou a atenção do advogado. Não era uma mulher qualquer, era uma grávida, né? Bem, o que mais? Eu fico assim, tem hora que dá um branco. E aí você teve o seu bebê e também passou por situações muito difíceis posteriores, né? Então, eu fui transferida para Brasília, porque quem, vamos dizer, cuidava das questões da guerrilha do Araguaia era o Comando Militar do Planalto. Então, eu fui transferida para Brasília, para o Pelotão de Investigações Criminais em Brasília, e lá eu entrei em trabalho de parto e me levaram inicialmente para o hospital de base de Brasília. E o médico que me examinou disse que não era trabalho de parto, que eu podia voltar para o presídio, e eu xinguei ele, chamei ele de torturador, e ele disse que era professor da Universidade Nacional do Brasil. Isso que eu lembro dele, nome, então essas coisas eles não dão, né? Bem, aí eu voltei para o presídio e
um preso lá, que o presídio era de militar. Então, os presos tinha os presos políticos, que não ficavam muito perto de mim, eu ouvia a voz deles, mas eles não ficavam perto. E os presos, os militares presos. E ao meu lado tinha um militar que era traficante, roubou armas do exército, E ele falou assim, olha, por que você voltou? Eu falei assim, disse que eu não estou em trabalho de parto. Ele falou assim, então faz o seguinte, começa a dizer que está doendo, que está nascendo, e grita bastante, a gente vai te ajudar. E realmente eu fiz, e ele gritou bastante, olha, a dona está tendo filho, corre aqui, não sei o quê. E aí me levaram para o hospital da guarnição de Brasília. E lá eu fiquei, quando foi de madrugada, no dia seguinte, de madrugada, eu tive o filho. E foi um parto, assim, porque o obstetra que me examinou, eram todos médicos militares, né? O doutor Edi, ele me examinou e falou assim, é trabalho de parto, sim, mas você vai tomar um sorinho, vai ficar tudo bem, vai dormir. Eu falei assim, não, esse sorinho é para retardar o trabalho de parto. E eu não vou tomar o sorinho. E aí foi uma briga, me amarraram na cama e deram o sorinho. Aí, quando eles saíram, eu cortei o tubinho do soro, cortei com os dentes, sangrei bastante, mas não tomei o soro. E quando foi de madrugada, eu entrei em trabalho final de parto, né? Porque o trabalho de parto é prolongado, não é à toa que chama trabalho, né? E aí chamaram ele, falou assim, aí ele xingou, porque eu tinha cortado o soro. Eu falei, claro, eu não preciso de soro, eu não sou doente, eu sou presa. E, bem, aí ele fez o parto, ele fez a episiotomia, aquele corte que eles fazem no períneo para facilitar a saída do feto, que é abominado pelas feministas, nós feministas, porque não precisa cortar a mulher. A anatomia permite, né, que a criança saia. Mas ele fez a episiotomia, meu filho nasceu, eu vi que chorou, mas eles não me mostraram a criança. E quando ele foi fazer a sutura desse corte, foi sem anestesia, doeu demais, demais. Imagine o que é te enfiar agulhas, certo? Na vagina, sem anestesia. Bem, e foi esse tipo de coisa, não era assim, pôr na cadeira do dragão, não era pendurar no pau de arara, mas era não deixar você ver seu filho, não deixar você ficar com ele ficava no berçário. E ficou muito tempo sem notícias dele? Hã? Você ficou muito tempo sem notícias do seu filho? Não, no dia seguinte eles levaram a criança para amamentar, de vez em quando, né, durante esse período que ele ficou 50 e poucos dias no Hospital do Exército, durante esse período eles tinham umas brigas comigo, porque vinham me interrogar e eu dizia, não, eu não vou responder interrogatório enquanto meu filho não estiver em segurança. Então eles brigavam e tiravam, deixavam 3, 4 dias meu filho sem eu ver, sem amamentar, e aí davam leite em pó para ele vinha com diarreia, vômito. Era um inferno aquilo ali. Foram 50 e poucos dias. E o tempo todo eles diziam que iam levá-lo para. Na época era FEBEM, não era Fundação Casa, era FEBEM, que ele ia para a FEBEM, e eu brigava, enfim, sabe, todo esse tipo de
Tortura psicológica, né? Que é pior do que a física, sabe? A física você aguenta ou morre, mas essa aí você não morre de tortura psicológica, você sofre o tempo todo. E quando finalmente eu entreguei, eles deixaram que minha tia fosse buscar a criança, eu exigi que fosse registrado, porque eu falei assim, não, sei lá se é isso mesmo, se eles estão dizendo que estão dando para ela, e depois estão dando ela e entregam na FEBEM, eu exijo que ele seja registrado. E aí, mas você tem que dizer o nome do pai. Eu falei assim, não tem pai. Foi outra briga. E aí, eles registraram, né, mandaram, e eu voltei para a cela, né? E na cela, aí eles interrogavam mesmo, sabe? Não de espancar, de bater, de dar choque, mas é de mostrar as cabeças cortadas, os slides, de pessoas, de amigos meus, de pessoas com quem eu tinha convivido. Então, olha, foi muito terrível esse tempo, sabe? Eu, quando eu ouço essas manifestações que tem que voltar aos militares, me dói a alma, porque foram tempos terríveis, e eu acho que nós estamos vivendo as consequências até hoje, certo? Porque o governo Bolsonaro nada mais foi do que um governo militar, certo? Até o ministro da Saúde era um militar que contra a vacina, o próprio Bolsonaro era contra a vacina, 1 milhão de pessoas morreu por falta de vacina, por falta de cuidados, dizer que a Covid era uma gripezinha. Então, olha, e isso foi possível, esse cara foi possível voltar, porque, por causa da ditadura militar, que censurou as notícias, o povo brasileiro não teve acesso às informações. Sabe, faz falta isso. Agora ele acaba com a escola comum, que já não estava boa, ele transforma em escola... Os fascistoides, né? Escola cívico-militar, gente, é o fim, sabe? O prejuízo que nós tivemos, quer dizer, a minha geração sofreu, tem muitos desaparecidos, a geração dos meus pais sofreram, do meu filho sofre, porque mesmo sendo recém-nascido, mesmo estando no útero, ele sofria as torturas, ele sentia, só de ouvir os gritos dos militares ele tinha soluço. Enfim, foram tempos muito ruins que não se apagaram e nós vivemos ameaça, né? Que foi o 8 de janeiro, 7 de setembro de 2022, que foi isso? Ameaças de volta ao regime militar. Crimeia, nesse processo todo de violência que você sofreu enquanto estava na prisão, tanto a tortura psicológica quanto a tortura física, né, elas também foram muito atravessadas pelo machismo, né? Que pontos que você identifica o machismo aí? Assim, primeiro é o seguinte, eles tinham muito ódio às mulheres, porque eles estavam combatendo, eles consideravam, né, o inimigo deles era um exército que tinha umas mulherzinhas magrinhas, grávida, ainda por cima. Era muita humilhação para eles, com aquelas armas todas, estarem combatendo esse tipo de gente, né? E eles menosprezavam, aliás, eles menosprezavam muito as mulheres, e isso me ajudou bastante, porque eles queriam saber as coisas, eu disse, eu não sei, nunca me falaram dessas coisas, sabe? Eu era uma mulherzinha, uma dócil mulherzinha, já que é isso que eles esperam de mim, é isso que eu vou ser. Então, em certo sentido, ajudou, né?
mas tanto os torturadores quanto aqueles, porque lá no pelotão de investigação criminal é um quartel, né? Tinha recrutas que estavam servindo o exército. E eles ficavam se sentiam muito humilhados de estarem fazendo guarda, prendendo e torturando aquele tipo de gente, certo? Que eles consideravam muito inferiores, né? Eles foram lá para combater o inimigo, um soldado que nem eles, não as coisas. Oh, meu Deus, minha gata aqui, né? É terrível. Então, eles também se sentiam humilhados com isso, né? E tanto que aquele Major Curió, que é um dos grandes torturadores na guerrilha do Araguaia, ele fala que as mulheres eram as piores, eram as mais difíceis de combater, que elas não... Talvez pelo machismo deles, né? Que elas eram as mais frágeis, eu não tenho dúvida. Mas a participação das mulheres, agora a gente tem um olhar um pouco mais profundo sobre ela, mas a participação das mulheres por muito tempo não foi nem comentada, vamos dizer assim, na Crimeia, de uma forma que merecesse destaque. E foi muito importante o que as mulheres fizeram naquele período, né? Em vários níveis, vários tipos de resistência. Como é que você avalia isso? Olha, é consequência do machismo, né? As mulheres tiveram participação muito grande, tanto na luta mesmo, armada, contra a ditadura, como na luta política contra a ditadura. Foram as mães que foram lá reclamar das prisões dos filhos. As mães saíram em manifestações desde o 1º de abril de 64. Nós temos mães mortas no começo, quando deu o golpe. Então, as mulheres tiveram um papel muito grande, por 2 razões, eu acho. Porque são mães, e eu acho que a ligação mãe e filha é muito grande, né? E por serem menosprezadas. Então, elas podiam, sabe, elas peitavam, iam lá no quartel, querer saber do filho, e eles não metralhavam assim, tão fácil, né? E, então, elas tiveram um papel muito... E não foi só no Brasil, não. Você vê as mães na Argentina, o papel das mães de Maio, né? E hoje, as crianças, os jovens negros assassinados pela polícia, quem está à frente? São as mães. As crianças desaparecidas, quem está à frente dessa luta? São as mães, são as mulheres. Eu acho que o fato da gente ser responsável por dar a vida, a gente se sente responsável por preservar a vida, né? Talvez o homem tenha mais um papel assim de provedor, mas de preservar, de acolher, acho que a mulher... Talvez não seja nem papel de homem nem de mulher, nós somos educados para isso. Então, a gente faz isso, né? Sua família teve um papel muito importante ao mover uma ação que resultou num feito inédito, que foi o primeiro reconhecimento da justiça de um torturador, que foi o caso do Ustra, né? Isso teve uma importância muito grande para depois o olhar da sociedade para o que estava acontecendo, né? Porque tinha acontecido, né? Isso foi lá em meados de 2000 já, né? Então, e essa ação começou com a minha sobrinha, que tinha 5 anos quando foi presa, embora ela não tenha sido admitida como autora da ação. Mas ela teve o grande mérito, ela é uma historiadora, e ela achou que isso não podia ficar assim. Tinha que ter. E ela foi negociando e tal. O advogado Fábio Conder Comparato aceitou entrar com a ação
Mas falou assim, você não, porque você era... Eles não vão dar crédito a você. Você tinha 5 anos. Não vai merecer crédito nenhum. Então, entram seus pais e eu, né? Que o pessoal chama família Almeida Teles, mas é Almeida e Teles, ou Teles e Almeida, como queira, porque eu não sou Teles, né? Então, a gente fez essa ação, é uma ação civil, declaratória. Infelizmente, nenhum torturador sofreu uma condenação criminal, porque é isso que eles mereciam e merecem ainda, bem como merecem os atuais golpistas, né? Mas a ação é civil, declaratória, e não pede nenhum tipo de indenização. E a gente ganhou na primeira, na segunda e na terceira instância. Em 2014, foi julgado, transitado e julgado na terceira instância, e ele foi reconhecido como torturador. Ele não só foi o primeiro, como o único até hoje, né? Nenhum outro. O Ministério Público Federal tenta processar criminalmente, né, vários torturadores, mas tem encontrado dificuldade no próprio judiciário, né, porque o próprio STF, em 2010, reconheceu que a anistia era para os dois lados, e não foi verdade. A lei da anistia não fala, ela fala em anistia de crimes conexos. Os crimes conexos são aqueles cometidos pelo que comete o crime principal. Então, o torturador não tem nada a ver com o crime do político, né? Mas o STF, naquela época, reconheceu como recíproco. E tem a DPF, ação de descumprimento. Eu não sei, a DPF, eu não sei o que é, assim, o que significa a sigla, mas ações para serem julgadas pelo STF, ainda tem ações, né? Mas é interessante, eu acho importante, quer dizer, a gente fez essa ação contra o UST, fez a ação de esclarecimento, também uma ação civil de esclarecimento em 1981, e fez a ação na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que foi julgado, o Brasil foi condenado em 2010. E eu acho importante essas ações, porque elas ficam como documentos históricos. O Brasil foi condenado. O Brasil cometeu crimes contra a humanidade. Sabe? E isso, os nossos jovens precisam saber que esse país não é, como dizem, um país paz e amor, não. É um país que cometeu crimes, não puniu seus criminosos, e por isso está sujeito à repetição. E a história é importante por essa lição que ela nos dá, né? Riméia, a gente está chegando ao fim do nosso encontro. Queria te pedir, né, como sendo uma pessoa, como você mesmo diz, né, na militância feminista, na militância de direitos humanos, na comissão de familiares, para as pessoas em geral, né, para cada um de nós, como continuar sendo resistência, como continuar fazendo aquilo que cabe a cada um de nós para evitar que esse país perca o mínimo que já foi conquistado, em termos da nossa democracia. Olha, eu acho que a gente não pode aceitar nada, nenhum
desses descalabros que cometem. Eu acho que tem que ser, sabe, a gente estão pedindo agora anistia para os crimes, que ainda nem foram condenados como criminosos. Uns foram, outros não. Né? O Bolsonaro ainda não foi condenado, e já está pedindo anistia. Nós não podemos aceitar isso, gente. Isso é ser conivente com o crime. O nosso silêncio, nós não podemos nos calar. A gente tem que estar sempre denunciando esses crimes, porque hoje nós temos cerca de 80 mil crianças desaparecidas por ano. Isto é consequência da impunidade dos crimes. Nós temos muitos jovens, o senegalês mesmo, que foi morto 2 dias atrás, porque estava defendendo uma mulher, e foi assassinado. Quer dizer, a polícia tinha meios de conter, disse que ele estava com uma barra de ferro, mas tinha meios de contê-lo, não precisava matar. Né? Tinha meios para puni-lo, não era a morte. Mas a filosofia que impera hoje nas polícias, mata primeiro e pergunta depois. Então, nós temos que acabar com isso, gente. Às vezes as pessoas falam, mas bandido bom é bandido morto. Mas será que o que for? Primeiro, eu não aceito isso. O Brasil não tem pena de morte. Então, nós não podemos aceitar que se mate bandido. Segundo, era bandido? Ou era suspeito de ser bandido por ser preto, pobre, camelô, né? Então, nós não podemos aceitar isso, gente. A gente tem que resistir a isso. Resistir mesmo, firmemente. E ensinar os nossos jovens a resistirem a isso. E tantos anos depois você continua resistindo, inclusive com um papel importante na Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, essa comissão que tem um papel importante, fundamental até hoje, né, embora seja um trabalho árduo e difícil. Não confunda com a Comissão do Estado, né? Comissão especial. É a Comissão de Familiares, certo? Nós somos sociedade civil protestando contra a violência do Estado de ontem e de hoje. E certamente ainda vamos ter que protestar contra o de amanhã também, né? Porque está longe de acabar essa violência. É triste. Mas vamos em frente, nós não perdemos a esperança, não. Tem 79 anos, muitos anos de janela. Não vou perder a esperança, não. Um dia a gente... Agradece demais a sua participação, viu? Se quiser deixar alguma reflexão final aqui, a gente agradece muito a sua disposição em sempre falar, em sempre contar o que aconteceu e da importância da gente conseguir seguir, na verdade, lutando e resistindo. Olha, eu que agradeço o espaço que vocês me deram, né? Para falar dessas coisas, porque a gente não tem tanto espaço para dizer, mas a gente tem a obrigação de dizer. E o que eu gostaria que as pessoas que ouvissem pensassem é o seguinte: não podemos aceitar nenhum tipo de violência, nem a violência doméstica, nem a violência contra as crianças, nem a violência policial, nem a violência estatal, porque hoje o que o Congresso está fazendo, impondo condições, é uma violência, né? Esse negócio da votação, como que é, urgência para a votação da anistia. Essa lei de anistia diz respeito a todos nós, ela não pode ser votada em esquema de urgência, ela tem que ser debatida. Né? Então, nós não podemos aceitar nenhum tipo de violência. Resistir a todos eles. Obrigada, Ana. Obrigada mesmo por trazer esse depoimento que sempre emociona e que a gente possa falar outras vezes. E quero convidar as pessoas que estão aqui assistindo a visitar o portal
asvozesdaresistência.com.br, o site, que faz parte de um projeto multiplataforma, que também tem o Instagram. Um pouco da história da Crimeia está lá, inclusive, de outras mulheres, outras tantas mulheres que foram resistências, entrevistas com pesquisadoras, com historiadoras, com advogadas, também fazendo reflexões a respeito do recorte feminino da resistência durante a ditadura militar, e continue acompanhando, vai ter uma série de podcast, então acompanhe no Instagram e no site, e seguimos juntas. Obrigada, gente. Estamos aí. Obrigada, Crimeia. Obrigada, Ana. Até a próxima. Obrigada. Até.